parte do vídeo, né? Vamos falar agora sobre o equipamento propriamente dito. A gente entendeu um pouquinho sobre o equipamento agora, para a gente ter uma visão mais clara do equipamento de tomografia. Aqui. Então, além de a gente entender, né, desses parâmetros aí que eu expliquei para vocês, a gente também tem que saber identificar os componentes e as peças de um tomógrafo. Já que a gente vai trabalhar com esse equipamento, a gente tem que dominá-lo. Nós, enquanto técnicos e tecnólogos, a gente tem que saber utilizar a mesa, a gente tem que saber utilizar os botões de comandos que ficam no gantry, a gente tem que saber utilizar a aplicação para poder fazer a aquisição das imagens de tomografia, a gente tem que saber programar um exame, um protocolo, ou seja, a gente não pode ser apenas um apertador de botão, como dizem por aí. Então, um profissional bem capacitado, que sabe o que faz, ele domina todo o equipamento de tomografia, desde ferramentas, acessórios, até os parâmetros que eu expliquei para vocês aqui. Então, o profissional de raio-x que atua na tomografia, ele sim tem que saber realizar um exame de alta qualidade e saber utilizar as ferramentas que esse tomógrafo tem. Tá bom, gente? Então, aí, voltando aí sobre os componentes, nós temos, compondo um tomógrafo, o gantry, que eu já expliquei para vocês, já mostrei, né, na primeira aula, a mesa de exame, o console de operação, monitor, né, de que a gente visualiza as imagens, e acessórios que nós utilizamos aí para posicionar o paciente e conter esse paciente. Então, vamos lá. Deixa eu passar aí. Então, falando do gantry aí, né? Então, o gantry, ele é aquela garganta grandona, e dentro do gantry nós temos o tubo de raio-x, nós temos os arranjos de detectores, né? Nós temos alguns cabos aí que geram alta tensão, alta voltagem dentro do gantry, né? Nós temos a mesa de suporte do paciente e o suporte mecânico de cada desses aí, né? Então, esse subsistema ele recebe comandos eletrônicos do console de operação que fica lá dentro da sala de comando e transmite os dados para o computador para a produção de imagens e atividades para poder fazer o pós-processamento, após a aquisição das imagens. Então, o tubo de raio-x ele é utilizado no tomógrafo, né, multicorte, também multicorte, que ele já era utilizado em outros tomógrafos de outras gerações passadas, né? E esse tubo de raio-x aí, ele pode ser energizado por até 60 segundos continuamente. Então, a gente tem um mecanismo no console que ele vai medindo a temperatura desse tubo, e quando o tubo aquece, ele tem um mecanismo de segurança que o equipamento para, ele faz uma contagem, né, até que o tubo volte a ficar numa temperatura ideal para poder continuar os exames. Mas não é sempre assim que o tubo, os mais modernos agora, inclusive o que eu trabalho, ele não aquece muito rápido. Se você ficar, eu acho que mais ou menos ali uns 5, 6, 7 minutos, aí sim ele começa a subir a temperatura e mostra isso em porcentagem, 20%, 30%. Então, quando chega ali numa média de 60%, 65%, 70%, ele já desarma tudo, né? Não desarma, não desliga, ele trava e faz uma contagem na tela até que essa porcentagem decaia. E aí volte a 20%, 30%, e aí dá continuidade no exame. Então a gente tem que sempre observar essa temperatura antes de iniciar o exame, sempre ficar ligado. Outra coisa importante também é... esqueci o que eu ia falar, mas depois eu lembro. Vamos voltar à temperatura. Ah, lembrei. A gente tem que, antes de iniciar qualquer exame, você chegou no plantão, você tem que aquecer o tubo para poder prolongar a vida útil do tubo de raio-x. Então,
existe um botãozinho lá no comando, né, do teclado, que faz o aquecimento desse tubo. Então ele fica ali aquecendo, mas tem que ficar de olho para não chegar numa temperatura muito alta, tipo 50%. Você aperta o botão de cancelar, ou seja, você aqueceu esse tubo, para que você possa fazer aí exames durante sua jornada de trabalho. Tá bom, gente? E aí, voltando dentro do Gantry, além do tubo de raio-x, né, a gente tem os arranjos de detectores, que são aí sistemas que vão ser sensibilizados pela radiação, que vai estar aí sendo gerada com o giro desse tubo de raio-x, e ele vai captar as- a radiação residual e transformar esses pulsos elétricos em imagem digital através daqueles supercomputadores que ficam lá dentro na sala de comando com os profissionais, tá bom, gente? Então, antigamente, esses detectores eram à base de gás, mas agora os atuais eles são de materiais cintilantes aí, e aí tem até um conjunto de cristais cintilantes dentro dos detectores, e eles conseguem ser ultrassensíveis para poder fazer a captação mais fidedigna dos pulsos elétricos e reproduzir com mais detalhes, mais cores próximas da escala de cinza mesmo, da unidade Hochschild. Tá bom, gente? Então vamos aí. Ó, aí eu trouxe para vocês aí uma imagem aí de um tomógrafo fechado, né, o gantry, ali no cantinho ali, fechado, e um gantry aberto. Tá vendo como é que ele é? Ele é cheio de cabos de alta tensão dentro dele. Ele tem um tubo ali de raio-x. Não consigo mostrar para vocês aqui na tela, mas aquela canoazinha ali são os detectores. E oposto a essa canoa é o tubo de raio-x na parte do contrária, né? Então a gente tem essa visão aí de um gantry interno. Tá bom, gente? E aí vamos falar agora da mesa de exame. Então a mesa de exame, como todos mundo sabem, né, é para acomodar o paciente. E essa mesa ela tem a função de subir e descer, ser imersa dentro do gantry e sair fora do gantry. E a mesa ela acomoda o famoso berço. A mesa ela sobe e desce, mas quem vai para frente e vai para trás é o berço que está dentro da mesa, que uma mesinha acolchoada que ele leva o paciente para dentro. Então aquele suporte ali na foto, ó, o pé da mesa, ele fica parado subindo e descendo, enquanto o berço ele sai da mesa e vai para frente e vai para trás. E esse berço aí, ele tem um limite de peso. Alguns tomógrafos, algumas mesas, né, de alguns tomógrafos, os mais antigos, eles suportam até 150 quilos, mas existem tomógrafos que podem chegar aí a 300 quilos, por exemplo. Então, o que difere uma mesa da outra dos tomógrafos é a sua capacidade de suportar peso, tá bom, gente? E aí vamos falar agora do console de operação. O console de operação é onde ficam os equipamentos. Geralmente ficam 2 ou 3 consoles, né? Onde o técnico fica ali junto com o médico radiologista, operando o tomógrafo. E aí existe um outro console que ele fica disponível para reconstrução de imagens e impressão de imagem. Então pode ter 2 ou 3 consoles, um para fazer programação de exame e realizar o exame, fazer aquisição de imagens, um para poder receber essas imagens e o outro profissional, junto com o médico radiologista, trabalhar essas imagens, né, de modo que gere um diagnóstico bem preciso. E pode ter um outro computador ali que vai receber esse volume de imagens também para poder formatar essas imagens e fazer impressão em papel, no papel A3. Aí ficam vários bloquinhos de imagem nesses papéis aí. Somos nós que programamos quantas imagens vão ser impressas naqueles papéis. 20, 40, 60 imagens, depende de cada aí, setor de imagens. Isso aí são protocolos que cada setor de imagem vai definir na impressão. Mas os consoles eles servem aí para estar fazendo esses tipos de ações aí de programações de protocolos, impressões, trabalho de imagem e tudo isso.
Tá bom, gente? E aí eu trouxe uma imagem para vocês aí, ó. Tá vendo? Esse aí, se você observar, ele tem um computador ali que provavelmente ele deve fazer as reformatações, né? O trabalho das imagens. Aí tem o computador do meio com a telinha azul clarinha ali, né? E ele deve fazer o trabalho de impressão ou aquisição de imagem. E o lá do cantinho, por incrível que pareça, ele é igual o que eu utilizo lá no meu setor de tomografia. É aquela aplicação ali, é aquele programinha ali mesmo, que serve para cadastrar o paciente, mudar os parâmetros de KV-MAS, escolher o protocolo que eu vou utilizar, que é o tipo de exame que vai ser realizado no paciente. Então, tá vendo? São 3 computadores. E ali entre as cadeiras, nós temos ali um supercomputador com HD de alta velocidade que vai processar e reconstruir essas imagens aí em modo axial e depois fazer uma reformatação multiplanar em outros planos, no coronal e no sagital. São esses supercomputadores que ficam aí dentro da cabine do operador da tomografia. Tá bom, gente? E aí, além, né, desses componentes que eu expliquei para vocês do gantry, da mesa e do console de operação, nós temos os suportes, que são os acessórios que ajudam aí na realização do exame e aí no posicionamento e na contenção desse paciente. O paciente está agitado, nós temos aí o suporte de cabeça e crânio, suporte para os joelhos, né, para dobrar os joelhos, almofada para pescoço, suporte de membros superiores, que é o MMSS, suporte para os coletores. Nós temos uma faixa de contenção, que nós prendemos o paciente na mesa, né? Ela é de velcro. E também nós temos faixas de contenção no crânio também, para o paciente não ficar mexendo a cabeça, que a gente tem que posicionar o paciente certinho, centralizado na mesa, para a imagem ficar certinha quando ela for criada lá no monitor lá dentro. Um exame bem feito é quando o paciente está alinhado certinho na mesa. Nada com a estrutura rodada, que aí se torna um exame mal feito. Tá bom, gente? E aí eu convido a vocês também a vocês fazerem uma pesquisa na internet, por curiosidade, sobre esses acessórios que são utilizados aí no setor de tomografia, para vocês terem uma visão melhor aí, do que eu estou falando aí dos acessórios. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que todos tenham gostado e entendido tudo que eu expliquei aqui. Qualquer dúvida pode lançar lá no fórum. É bom ficar registrado todas essas dúvidas de vocês lá no fórum que eu respondo, né? E é isso, gente. Uma boa noite a todos. Espero que todos tenham gostado da aula e até a próxima aula.